Bom dia, meu presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia, o pessoal da TV Câmara. O tema que eu vou apresentar hoje, o título é o título da nossa comissão de enfrentamento da violência. A gente está fazendo ajustes finais na apresentação, que teve um probleminha técnico aqui. E eu quero, então, iniciar falando a respeito, especialmente, assim, relacionando a ação que fizemos ontem, a qual quero parabenizar novamente o nosso colega Rodrigo Beltrão, pela iniciativa de ter proposto a visita ao sistema prisional, que ontem fomos acompanhar, foi uma boa representatividade, né? E temos certeza da importância que foi para a nossa cidade termos ido lá. Vocês sabem que nós estávamos na eminência de ter a segunda casa prisional interditada. Como a gente sempre diz, né, aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. E nós estivemos primeiro no Apanhador e depois aqui na PIX. E, com a ajuda dos meus colegas, ao longo da manhã, acho que nós precisamos esclarecer a decisão que houve, porque foi uma solução de momento, só um respiro, mas temos trabalho a fazer, porque não está resolvido o problema, né? A minha apresentação, o enfrentamento da violência, eu quero compartilhar com os colegas, que já houve pessoas que me perguntaram por que o tema não teria, assim, Cultura da Paz, um outro título. Cultura da Paz faz parte do enfrentamento da violência. Quando a gente escolheu esse nome, é porque a gente tem certeza que a gente precisa enfrentar. Enfrentar o problema quer dizer, antes de tudo, admitir que ele existe e ver o que nós temos para fazer e fazer. A apresentação que eu venho fazer hoje, ela já estava pronta, nós já tínhamos programado, e o que nós vimos ontem constata e corrobora o que temos aqui. É um estudo feito por depois eu vejo o nome e apresento, na cidade de Cambridge, e mostra a violência no mundo e o que nós precisamos fazer para reduzir. Eu também quero dizer que corrobora o que eu venho percebendo e trabalhando nesses últimos 5 anos, com relação ao espectro todo que tem do que precisamos fazer para enfrentar. É o de cima que passa, né? É o de baixo que passa. Aqui, esse material todo está à disposição em internet, então eu vou passar a alguns itens só. Da violência no mundo, no Atlas do Brasil, né, de 2017, 59.080 homicídios em 2015. Eu quero destacar também, desse mapa, a variação entre a taxa de 2010 e 2015, aonde houve evolução e aonde houve redução. Porque onde houve redução tem ação. E no Nordeste evoluiu, aumentou, né? No Espírito Santo reduziu, no Rio Grande do Norte aumentou, no Paraná reduziu, no Piauí. Então, no Nordeste, nós temos altas variações para cima, aumento de violência, a não ser Alagoas, que reduziu. Um outro aspecto que eu queria destacar em relação, a gente tem ouvido muito falar, na juventude. De 2005 a 2015, 318 mil jovens foram assassinados. Então, 54% das vítimas dos homicídios no Brasil têm entre 15 e 29 anos. Vejam, a gente sabe, através da pirâmide, que tem nascido menos crianças, né? E, além disso, tem morrido muitos jovens. Olha que situação que a gente está assistindo e construindo no nosso país. Isso é o que eu queria destacar do Atlas, mas a gente tem, isso está à disposição para quem quiser olhar mais detalhes. O estudo ele refere assim, como reduzir os homicídios em 50% nos próximos 30 anos.
Esse estudo é de Manuel Eisner, do Centro de Pesquisa de Violência do Instituto de Criminologia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Aqui eu vou trazer o resumo, porque o estudo é amplo. Eu vou ler para vocês. Tá? Eu vou passar aqui. Mais de 8 milhões de pessoas foram mortas em todo o mundo devido à violência interpessoal desde o ano 2000. Mais de 8 milhões. Isso indica que o assassinato é uma causa de morte mais importante do que todas as guerras do mesmo período combinadas. Nós temos mais mortes causadas, né, por homicídios do que todas as guerras combinadas nesse período. Quase a metade de todos os homicídios do mundo é cometida somente em 23 países, que abrigam 1/10 da população global. As pesquisas têm mostrado que, nesses cenários, isso é o resumo do estudo, as autoridades públicas não têm legitimidade popular suficiente e não fornecem bens públicos básicos adequados, incluindo segurança e justiça. Um Estado de direito efetivo, baseado na aplicação legítima da lei, proteção às vítimas, julgamentos ágeis e justos, punições moderadas e prisões dignas, é crucial para a redução sustentável da violência letal. Então, vocês veem, trabalha os dois aspectos, o básico, né, de saúde pública e uma justiça justa, célere, né, legítima. O próximo quadro... Eu sempre erro. Mostra essa questão da justiça. Ó. Uma tabela onde mostra a possibilidade de condenação criminal em países selecionados e os índices de homicídios. Então, o que a gente vê? Opa! Ai, voltei para trás. Aqui eu quero mostrar. Na primeira faixa... Não mostra aí em cima? Ah, tá. Ó, Honduras, aqui nós temos os países no primeiro quadro, no centro, o número de condenações por 100 mil habitantes, e, no outro lado, o número de homicídios por 100 mil habitantes. Então, em Honduras, onde tem 3 condenações por 100 mil habitantes, o índice de homicídios é 87 por 100 mil habitantes. Já na Inglaterra, onde a condenação é 79 por 100 mil habitantes, o número é 1,0 por 100 mil habitantes. Então, aonde tem um trabalho da justiça feito com celeridade, com legítimo, rápido, coisa que a gente não vê aqui no Brasil, olhem a diferença, é essa relação que está estabelecida. Então, em El Salvador, são 5 condenações por 100 mil, tem 58. Nos Estados Unidos, 51 condenação por 100 mil, tem 4,7. Vejam que importante essa relação. A conclusão de como reduzir em 50% os homicídios nos últimos 50% dos homicídios nos próximos 30 anos, diz o seguinte... Declaração de líder da bancada do PT. Os países com altos níveis de violência requerem intervenções baseadas em evidências que abordem o papel dos pais, o desenvolvimento de aptidões sociais, escolas justas e eficazes e planejamento urbano. Porém, um estudo de direito efetivo, baseado na aplicação profissional e legítima da lei, proteção... Uma declaração de líder, por favor. Uma declaração de líder da bancada do PSDB, vítimas, segue a vereadora Paula Iores. Julgamentos ágeis e justos, punições moderadas e prisões dignas é a espinha dorsal da redução sustentada da violência. Tornar mais eficazes... Tornar os sistemas policial, jurídico e
eficazes, justos e responsáveis é algo que os governos podem alcançar se houver vontade política para tal. Gente, é isso que eu venho dizendo e que eu acho importante nós destacar. Nós temos que parar. Ontem nós vimos aqui uma apresentação maravilhosa do Mão Amiga. Maravilhosa, e é um trabalho que precisamos fazer, todos aqui elogiaram, né? Mas teve uma questão que eu sempre gosto de chamar a atenção. Quando a gente apresenta esse lado preventivo, nós não temos que negar o outro lado, que é necessário. Ontem nós estivemos lá no presídio do Apanhador, e o que a gente viu? Um presídio que tem menos de 10 anos, que está precisando de reforma, que não tem trabalho para os presos. Nós vimos lá a situação deles no sol, sem fazer nada. E um deles chamou o vereador Rodrigo e disse: nós queremos trabalho. Então, 101% da população, no dia a dia, diz: preso tem que trabalhar, preso tem que trabalhar. Não há quem não concorde com isso. A justiça também entende que tem que oferecer condições melhores para os presos. Ontem, a representante do Ministério Público que esteve lá disse: nós precisamos de parceria para eles trabalharem. Eles também querem. E o que falta para isso acontecer? Então, a decisão que houve ontem, muito importante para nós, porque nós não queríamos a interdição, ela é temporária. A gente precisa de ações para que isso seja resolvido. E aqui esse estudo mostra que nós precisamos ter as ações de prevenção, mas nós precisamos ter vontade política para fazer isso. Ter plano de ação e fazer de fato. Porque tem 9 anos o Apanhador. E ele está lá com estacas que precisam reformas, e ele está lá sem trabalho para os presos. Seu à parte, vereador Rodrigo. Seu à parte. Obrigado pela parte, vereadora. Eu acho importante a sua manifestação, porque ontem a Câmara teve um papel extremamente importante, né? Nós fizemos essa visita, além de um resultado concreto, onde a juíza, a doutora Milene, disse que sentia-se dividindo a responsabilidade, embora a caneta fosse dela. A realidade que nós vimos lá é uma realidade que nós precisamos enfrentar e superar ela, né? Isso que a senhora fala do trabalho, os presos também querem trabalhar, porque para eles é importante também a remissão das penas. Então nós precisamos unir esforços para que isso aconteça. Inclusive, no caso do presídio do Apanhador, inclusive tem espaço físico para isso. Exatamente. Então, é uma questão tão óbvia, mas que precisa serem feitos alguns esforços. Ontem lá, a gente viu que essa situação das casas prisionais, elas precisam ser tratadas com toda atenção, porque não é um problema assim que não existe. Aquelas pessoas que estão lá um dia vão voltar para a sociedade. Então, nos interessa que o sistema funcione. E nos interessa também, de uma forma mais urgente, que foi o nosso caso ontem, que não tenham presos em delegacias. Então, eu acho que tem que saudar. Entendo que, obviamente, além dessa pauta importante ontem, que reuniu 11 vereadores, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, SUSEP, também teve essa importante pauta política da volta do vereador Renato Nunes, eu acho importante. Então, eu acho que foram os 2 grandes fatos políticos de ontem, né? Requentar o debate aqui da Câmara e essa questão da nossa visita. Então, acho que a Câmara está de parabéns, porque demonstrou maturidade e conseguiu, de forma concreta, resolver, mesmo que provisoriamente, um assunto, né? Exatamente. Eu tenho certeza que nós representamos a população lá ontem, né? E é isso que a cidade precisa identificar. Nós estávamos lá representando quem está com medo. Todo dia nós estamos trazendo aqui. E nós precisamos olhar essa situação e nos apropriar para resolvê-la, né? Porque lá essa situação de mais trabalho, para a gente poder melhorar a situação atual, não resolve. Tem 3 meses, é só um respiro. Precisamos de novas vagas. Pois não, vereador Danilo? Bom, vereadora Paula, eu gostaria de parabenizá-la pela questão de ontem, a senhora juntamente com o vereador Rodrigo Beltrão, e dizer que, por mais que a gente saiba que quem toma a frente nessas questões é o vereador Beltrão, a senhora, o próprio vereador Adiló, eu também me senti parte ontem para nós unirmos força
e mostrar que o Legislativo tem força. E, de certa forma, nós ajudamos a abonar a decisão da juíza Milena, né? Então, parabenizá-los, foi uma experiência muito bacana conhecer as penitenciárias, apesar da realidade que não é tão bacana assim. Mas não quero tomar o seu tempo somente para parabenizar e dizer que eu me senti também parte dessa conquista de ontem. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, pessoal, o que nós precisamos fazer? Tem aqui mais, esse estudioso foi entrevistado pela revista Exame, mas o que ele traz é exatamente isso que a gente falou. É a necessidade da prevenção e a necessidade da ação da polícia, da ação judicial, da ação política. O que quer dizer isso? É reconhecer a situação e enfrentá-la com ações. Esse é o resumo. O que precisamos fazer? Né? Políticos comprometidos com a segurança pública. Isso envolve identificar a ação e nós irmos para um plano de trabalho de fato. Para dar notícia, nós temos já reunião agendada com o Conselho da Comunidade, algo que já tínhamos iniciado e que estaremos dando continuidade, onde tem um plano de treinamento de qualificação para o pessoal que está preso e também temos que buscar trabalho para eles. Mas todos estão convidados a participar, né? Políticas públicas integradas e interdisciplinares, com certeza. Tudo que foi falado aqui a nível de saneamento, de escola, de trabalho com os pais, que nós vimos um belo exemplo de uma amiga, é necessário. Mudança de paradigma. Para mim, isso aqui é fundamental. Enquanto a gente fica na dualidade, que é necessário, que a gente tem que investir em educação, que é essa que resolve tudo, e não olhamos para o investimento que tem que ser feito na justiça, nesse trabalho que a gente está propondo agora, nós vamos ficar desse jeito. E é só ver o que aconteceu. A gente fica discursando, a gente tem que construir escolas ao invés de presídios, e não resolve nenhuma coisa nem outra, a situação está aí. Então, essa mudança de paradigma, que uma coisa não elimina a outra. Não é isto ou aquilo, é isto e mais aquilo, e mais isto. Revisão da legislação penal, porque, de fato, nós temos um Código Penal antigo, né? Nós precisamos rever questões como progressão de pena. Eu entendo que quem comete crimes contra a vida, quem tem casos de abuso sexual, não pode ter progressão de pena. Nós temos que rever isso. Foi condenado por X, fica lá, né? São exemplos apenas. Fortalecimento das polícias e do judiciário, isso é fundamental. Uma outra coisa que eu defendo, e que eu sei que muitas pessoas defendem, é que a construção de penitenciárias menores, cada cidade cuidar de suas mazelas, né? O preso precisa ter trabalho, precisa pagar pelos seus custos. Nós temos que construir isso. Ele tem que pagar pelos seus custos. Eu dividiria da seguinte forma: 1/3 paga seus custos, 1/3 para sua família e 1/3 guarda para quando ele sair de lá ter renda. Mas nós temos que proporcionar trabalho, e nós temos uma região que pode fazer isso. Mas nós vimos ontem, né, colegas, a sala onde seria destinada ao trabalho está lá com um monte de manta jogada. A única coisa que alguns presos fazem é costurar algumas mantas, senão eles ficam lá o dia inteiro no sol. Dá um vazio, dá pena de olhar. Né? E não entendam isso como eu acho que eles sejam coitadinhos. Não, nós temos que possibilitar uma condição melhor. As penas alternativas é outra coisa importante na mudança da legislação que a gente tem para olhar também. E nós temos aqui, já com reunião no dia 3, segunda-feira, um momento mais concreto para o cercamento eletrônico, que será regional, com 7 regiões aqui. Bento, Carlos Barbosa e Garibaldi já estão com esse grupo pronto. Então, pessoal, nós vimos ontem... só para completar assim rapidamente, encontramos na legislação, tanto nacional quanto na estadual, eu vou ler rapidamente. Olha o que a política penitenciária do Estado, a legislação sobre política penitenciária do nosso Estado.
A política penitenciária, cujo objetivo é a reeducação e reintegração social, a ressocialização dos presos, terá como prioridade a regionalização e municipalização dos estabelecimentos penitenciários, a manutenção de colônias penais e agrícolas e industriais, a escolarização e profissionalização dos presos. Gente, leis já tem. Está na nossa Constituição do Estado. E, certamente, ela está alinhada com a nacional. Falta, de fato, ação. E penso que nós, enquanto vereadores, temos que provocar que isso aconteça. Temos papel importante nisso, com certeza. Muito obrigada.